Nasci no Castelo e fui cá criado até a idade de 16 anos. O meu pai negociava em vacas e a minha mãe vendia sardinha. Aos 16 anos fugi para a França. Deixei mesmo fugir. Era uma vida de escravos. E andei lá na França, depois vim fazer a tropa, fiz a tropa, voltei para a França, mas depois voltei, passei o resto das minhas vidas sempre a trabalhar em Viseu. Foi assim a minha vida sempre. E o seu pai era negociante? No sete de vacas. E o senhor tinha de os ajudar? Tinha que os ajudar, também comecei no Voito nas obras e tinha que os ajudar. E a escola primária, onde é que fez? Fiz aqui no lugar onde estamos. Tenho as boas, só que andei 4 anos, graças a Deus. Fiz a 4ª classe. E tenho, desta casa, também memórias muito ruins. Porque tínhamos cá uma professora. Se nós, de pequenos, os nossos pais mandavam ir ajudá-la, se não fôssemos outro dia, como íamos vergueirada aqui. As memórias que tenho é da professora. Primeira vez que vi sangue na cabeça foi uma reguada que ela me deu na cabeça. Estava-me a dar na mão com uma régua de ferro, agachei a cabeça, aquilo era só sangue. Ela depois viu-se um bocadinho atrapalhada. Naquele tempo era assim. No dia que arrancassem as batatas, ou fizessem sementeiras, se os pais não mandassem para lá os alunos, já estava tudo estragado. Porque se fosse no tempo de agora, ela nunca tinha sido professora, porque ela era burra como um tamanco. Isto a falar a realidade. Quem nos valia às vezes era a dona Fausta da Veiga. E essa era boa professora e era boa pessoa. E havia muitas crianças na sua altura? Era sempre a escola cheia. No dia que ela viesse, que não viesse penteada, começava com a cana a bater nos, era tudo na cabeça, só sentias tudo, tal, levava as fileiras em eitinho. Era assim. Nossa vida aqui, nesta casa que nós temos, foi essa. A minha e de muitos mais, não é? Eu não era dos mais perto, mas também não era dos mais burros. Só que andei 4 anos, naquele tempo era a 4ª classe, com 10 anos e pouco, acabei a escola. Foi fazer o exame da 4ª classe? Ao sótão. Foi o último ano que se fez o exame no sótão, onde fez lá Dr. Alexandre e o irmão. Como é que era esse dia? Era um dia de festa? Um dia de festa. A gente no sótão naquele tempo, um dia de festa. Numa escola que havia onde ao milénio, que agora fizeram lá aquela obra, naturismo, o que é. Foi uma maravilha, com bom... Lá estava a doutora Fausta no exame, lá estava. E nesse dia foi uma festa muito grande. E a maior festa foi nos vamos livres da professora que nós tínhamos aqui. E nos vamos livres. Iam vestidos assim, mais sim, com a melhor roupita que tínhamos. Com a melhor roupita que tínhamos. Sabe que naquele tempo havia uma miséria muito grande. Eu, por exemplo, o meu pai negociava. Naquele tempo não havia carros. Nós íamos com as vacas para o Ladário, a pé, para o Preiro, para a Guiar da Beira, para Vila Nova de Paiva. E eu não era dos que andava pior aí, porque como andava nas feiras com o meu pai, tinha que andar sempre mais ou menos bem vestidito. Um dia tenho uma história de pequeno muito engraçada. O meu pai no Preiro compra-me uma samarra. Não era das peles da raposa, das outras, que eu gostava mais das outras. Ninguém... Próximo do meu aí, e os rapazitos da minha idade vinham tudo ver a samarra que ninguém tinha, eu não deixava pôr a mão em cima, pode ver qual é a miséria naquele tempo. E que idade é que tinha? Com 11 anos. Mas eu com 7, 8 anos já ia para a feira, atrás do guarda, não é? Mas na altura da samarrita que tivesse... Foi quando saí da escola, com 10 anos e pouco, para 11. E também ajudava a sua mãe? Não, eu ajudava nas terras, em casa, não é? Eu aqui ia com as vacas para os lameiros, a cartar molhos às costas, era a nossa vida na altura. Pois, então quais eram as brincadeiras da altura? Pois, era bola, jogar o peão, a anécia, e depois chegava à casa com o rabeiro dobrado nas costas, porque deixava de fazer certos trabalhos. Já com uma bolazita na altura, mas às vezes de tamancos nos pés. E havia torneios entre vocês? Ora, enquanto miúdos não, depois mais tarde já havia, não é? Já havia, mas enquanto miúdos não, éramos nós pai uns com os outros, São Paixoca. Ora bem, hoje está tudo diferente, não é? Sim. Hoje a gente vê ou criar os nossos filhos como nós fomos criados. É totalmente diferente. Naquele tempo, eu a primeira bicicletezita que tive para ir para o trabalho, sabe lá o sacrifício para comprar, não é? Hoje não. Eu ia daqui para São Martinho,
para Patabosa, para os aviários Sr. Adriano, andámos lá nas obras, tudo de bicicleta. Tínhamos saído de casa ao começar de se ver e vinhamos à noite do trabalho, o horário era de nascer do sol lá e sair de lá ao pôr do sol, já pode ver. Era uma vida triste. Com uma merendita às costas, 2 ou 3 sardinhitas, um bocadinho de pão e lá íamos nós. Primária, rapazes e raparigas, Sim, ou sim. ainda havia diferença? Não, tudo junto. Era tudo junto. Mas havia tratamento diferenciado entre rapazes e raparigas? Não, nós aqui não, era tudo igual. Tinha aulas de manhã à tarde? Não, se tínhamos de manhã não tínhamos de tarde, mas mais era de manhã. De tarde tínhamos que ajudar os nossos pais ao trabalho nas terras e a tratar dos animais. Na altura só havia uma professora e depois mais tarde veio uma regente para aí. Houve muitos regentes que depois, de regentes é que foram para professoras. Foram para Viseu estudar, pouco mais para a 4ª classe, eram regentes. Depois é que veio o 25 de Abril, algumas que conseguiram ser professoras através disso. Uma vez que a nossa professora aqui adoeceu, veio uma regente dar-nos aulas. Boa pessoa, trazia uma filha, mas esse era mesmo regente. Não foi daquelas que foram feitas a martelo. Depois de fazer o exame da 4ª classe, deixou de estudar? Deixei. E o que é que fez a partir daí? Fui para as obras primeiro. Cheguei a Valdes de Massa. Com um homem aqui do Castelo, na altura, que ainda hoje é vivo, foi o melhor patrão que eu tive na minha vida. Chama-me Adelino Ramalho. Quando a Papa reforma, sempre lemas abaixo, Castelo, abaixo e assim. O primeiro trabalho, o primeiro dinheiro que ganhei foi com aquele homem. E era o melhor patrão porquê? Bom coração, do melhor do mundo. Só nos ajudava a dizer, sou meio maldito. Ensinava-nos logo a trabalhar com a colher. Foi o melhor patrão que eu tive na minha vida, chama-se Adelino Ramalho, naquele tempo, com 11 anos. Trabalhei com ele, não foi muito tempo, que depois fui trabalhar contigo meu para Vila Boa, aprender a arte de carpinteiro. Mas o primeiro patrão foi o Adelino Ramalho, aqui do Castelo. Íamos pela Mosa trabalhar, Poiteiro de Cima, era uma maravilha de homem. Dividia nós com ele a merenda, ele connosco, está a ver? Pronto, hoje já não aparece homens daqueles. Mas depois foi para carpinteiro Sim. E esteve lá. Estive lá até ir para a França depois, até aos 16 anos. Então porquê que resolveu ir para a França? Ganhava-se mais. E como é que foi? De assalto. Havia um senhor aqui em Outeiro, que era o Afonso Corvo, que era passador. E depois ele levava daqui a malta tudo para lá, mas também era um homem bom. Facilitava-me nos pagamentos. Naquele tempo, 3 contos. 3 contos, era muito dinheiro naquele tempo. E foi ele que me arranjou e eu fui para lá. E o primeiro dinheiro que ganhei foi para pagar ao passador. Fomos de assalto para lá. Quando cheguei à Andaia, eu era menor, não me queria deixar entrar, só tinha 16 anos, fui preso. Mas depois, uma mentirinha às vezes também cai bem, eles lá me perceberam que veio um daqueles polícias de Andaia que falava bem espanhol, que estavam ali na fronteira, e eu disse, isto foi o passador, o que nos levou, chamava-no Artur, morava em Salamanca, o taxista, que fugiu das tropas em Portugal na altura do exército para não ir lá para fora, para a Espanha. Casou-se com uma espanhola e tinha uma praça de táxi. Nós fomos em Vilar Formoso e entregue a eles. E ele disse-me, explica-me que vais à França, que tens lá o teu pai no hospital, que vais visitá-lo. E assim foi. Para onde é que tu vais? Eu disse, tenho o meu pai no hospital, vou visitá-lo. E aí deixaram-me passar. Assim que passei para lá de lá, foi uma alegria. Foi 2 dias, uma média de 2 dias, 48 horas mais ou menos. Porque foi sempre a andar. Fomos desde o Outeiro de Cima até Vilar Formoso, numa caminhonete atrás, que tinha a carroceria atrás, com uma faixa de palha, nós lá deitados com todo por cima como porcos, escondidos. O Mário de São Martinho era o dono da caminhonete. O tio Afonso de Outeiro que era o responsável para nós. E depois, lá na fronteira, passemos a fronteira por fora, estivemos lá num poço onde tiraram minério e seixo, umas horas que nos viessem carregar, então o tal Artur, que era espanhol, vamos levar até à fronteira de carro. Assim, foi assim uma viagem um bocadinho. Eu ia sempre atrás do passador, que ia buscar-lhe 2 ou 3 vezes, porque uma pessoa tinha que ir à frente. Que entramos lá numa cerca de carrascos, onde havia aqueles bois pretos da tourada, e uma pessoa tinha que fugir deles.
Aquilo era de noite, quando encaramos com aquilo uma aflição do caneco. Assim que estivemos, que nos meteram lá no buraco, já ficamos sossegados. E o passador disse-nos assim, o tio Afonso do Oiteiro, via lá muita coisa de tabaco, as carteiras do tabaco, e ele disse: estáis sossegados, já que estiveram muitos da nossa zona. Estivemos lá umas horas até que veio um carro buscar-nos, 2 carros buscar-nos e seguimos. Íamos 3 aqui do Castelo, 2 de Vila Boa, éramos a malta era tudo aqui da nossa zona. E eram todos jovens? Não, já iam alguns senhores que eram casados. Os 2 de Vila Boa, que eram tio de Luís Louvo, já era casado. Outro que era um cunhado de Valdemar aqui do Castelo, também já era casado. Era um cunhado meu, o Rogério, e era outro que chamavam Jorge, que já morreu na França, esse já era casado. Já tinha lá trabalho? Não, eu fui com o tal Jorge aqui do Castelo para uma serração. E eu, como tinha cabedal, o patrão falava bem espanhol, a primeira coisa que me pediu, quando o tal Jorge pediu trabalho para mim, foi mostrar as minhas mãos. Mostra-me as mãos. Minhas mãos iam muito colejadas. Bateu-me nas costas e disse-me assim: bueno. De tarde já fui trabalhar. Para aquela travessa que se punha no comboio, onde se punha as linhas por cima, a agarrar ali de cada lado, mas eu com 16 anos, para mim não havia problema nenhum. Então fiquei lá a trabalhar aos 16 anos. Ao fim, lá está meio ano, parto uma serra, vem-me aqui a um braço, que eu tive para aqui a marca, é esta. Aí, eu mesmo menor, como tive o acidente, consegui papéis de caminho. Como tinha tido o acidente, lá fui eu, de Diodós, Molião, a pôr depois a uma junta médica para me darem os papéis. Eu com 17 anos tive papéis, por causa do acidente que tive, que ficou a marcação. Depois regressei para vir para a tropa. E então? Mas dali já eu tinha ido para Lyon, lá para cima. De Lyon é que vim para a tropa. E em Lyon teve a fazer o quê? Trabalhar. Não, quando cheguei a Andaia, já vinha com uma noite de viagem de Lyon para a Andaia, encontro lá o Tiamandi de Casfreiras. Ele era muito amigo do meu pai e conhecia-me. E eu disse: ó Tiamandi, eu venho aqui, mas venho sem passaporte. Eu, se for preso na fronteira de Vila Formoso, leve-me a minha mala e entrego ao meu pai. Tá bem. E assim foi, vinhamos juntos. Em Vila Formoso, na altura, quando chegava aos comboios, naquele tempo, quem ia vigiar era a PIDE. Eu a tentar fugir, eles conhecem logo quem não vem de cá. Queremos esconder, um botou uma mão, perderam-me, em Vila Formoso. E eu disse: ó Tiamandi, leva-me isso. E ele disse assim: não se preocupe. Mas eu disse-lhe assim: eu hoje tenho que estar no quartel-general em Viseu para ir à inspeção. Eu sabia-me defender. E ele disse-me assim, da PIDE: o comboio não vai embora sem o senhor ir, não se atrapalhe. Quando lá cheguei, já lá havia tantos presos. Muita malta presa. Ali os dados todos. E o senhor vai ter que pagar uma multa. Eu puxei para o dinheiro para pagar. E ele disse: não. O senhor depois vem pagar à PIDE velha à guarda. Mandaram-me embora. Quando cheguei para Tiamandi foi uma alegria, mas estivemos lá toda a manhã. O comboio não andava. Até hoje. Nunca mandaram a multa para pagar. E eles foram burros. Eu tenho pago lá na hora como eu queria. Não quiseram o dinheiro, olha. Nunca me chamaram para isso. Depois vim à inspeção. Depois fui chamado para a tropa. Passei o tempo da tropa. Quando foi 25 de Abril, eu já tinha 24 meses de tropa. 24 meses de tropa. Passei a recruta em Viseu. O resto tudo em Lisboa. Na noite de 25 de Abril, aquilo foi lá uma revolução, não é? Tudo, as sirenes a tocar, os alarmes, toca tudo a levantar. Diretos a levantar as armas, no caminho de levantar uma arma. A gente não sabia o que era aquilo, não é? Não sabia. Daí a bocado estava aquelas barriés, uns para o Largo do Carmo, outros para o Castelo São Jorge, outros para o Caixadré. Foi tudo assim distribuído. Nós no caminho vinhamos a pensar, nós não pensávamos nada, mas os oficiais pensavam que vinhamos a favor do 25 de Abril e o nosso comandante mandou-nos Joaquim de Lagos Torres de Magalhães, era um coronel do Porto. Afinal nós vinhamos contra, isso é ninguém saber. Há um aspirante que recebeu a mensagem, que o rádio e transmissões está a ver, voltamos para trás.
o comandante foi obrigado a render-se, senão os ferrieiros davam cabo dele. E já viemos para Lisboa todos a favor de 25 de Abril. Mas onde é que eu venho? Para o Largo do Carmo, onde estava o Marcelo Coitano e o Américo Tomás. Estavam a ser comandados por um capitão que pertencia a Carregal do Sal, todo vermelho. Na hora que um da PIDE matou 5 soldados da Amadora naquele tempo, o da PIDE também tinha que ser morto, não é? O capitão abateu logo. Estavam lá presentes. Eu ainda andei numa revista muito pendurada com uma tia minha de Porto, que esteve casada em Lamas, com que pertencia ao tio Domingos Guerra, que era um fraquito que estavam com o Porto, e a minha tia Mira, que era professora de línguas. Essa revista andou muito tempo com eles, conheceram-me, o cravo, metido nas divisas de coisa, andei muito tempo nessas revistas. E depois, esse gajo foi morto com coisa das botas contra o passeio da PIDE, e depois saiu o Marcelo, em Carlos Blindado e o Américo Tomás, lá seguiram o destino deles, e nós poliantamos. Foi 5 dias sem ir ao quartel. 5 dias sem ir ao quartel. Mas foi uma festa. Foi uma festa. Não nos faltava comer, não nos faltava nada. O público dava-nos tudo. Depois também estive no Palácio de São Bento. Calhou-me logo na entrada acima das escadas, que eu era primeiro claro, fiquei ali. Onde recebíamos o Mário Soares, o Hotel Saraiva de Carvalho. Isso foi bom para nós. Mas vou-lhe contar essa história. Essa história tem muito que ver. E o Vítor Alves era maroto, o Coronel Vítor Alves era maroto, que era do Conselho da Revolução. Isso era maroto. Esses deputados todos na altura, e o melhor para nós militares, vou-lhe dizer quem era, o Álvaro Cunhal. Chegava a pé de nós, dizia-se que tínhamos fome, o militar tinha sempre fome. Tinha lá uma cantina, era uma preta, daí a pouco já não estava com santos, era o único que nos dava comer, era o Álvaro Cunhal. Mário Soares e esses camelos todos, e havia lá o Vítor Alves, que era do Conselho da Revolução, que era a coisa mais marota que havia. Esse era maroto. E quando foi no Gonçalvismo, tinha a moradia, andar à praça todos em Cascais, também não prestava. Esse que foi 11 meses que mandou ir nós todos em Portugal, também não valia nada esse gajo. E o hotel, quando foi lá no Conselho da Revolução, essas coisas, que esteve a comandar isso tudo, morava no bairro Novo do Eiras. Nós íamos guardar a casa dele, mas este também era bom para nós, o hotel. Quando morreu, chorei. O Hotel Saraiva de Carvalho. Para os militares, coisa espetacular. A minha vida foi sempre assim. Logo a seguir, quais foram as mudanças que sentiram? O senhor ainda estava na tropa e ainda continuou. E continuei na tropa. E quais foram as diferenças? E ainda lá fiquei mais 6 meses. Depois de Caluz, mudaram-nos para Cascais. Acabou a artilharia em Caluz, foi mudada para Cascais. Porque em Caluz, depois puseram lá outras especialidades de militares. E nós, que éramos para botar os aviões abaixo, caso houvesse a aviação, a nossa sorte não havia, os turras não tinham aqueles canhões para botar os aviões abaixo. Fui para Cascais, acabei a minha tropa em Cascais. Fui passar férias a Cascais depois. 6 meses que lá estive os outros, fui passar férias em Cascais. E depois regressei outra vez ao Castelo. Ao Castelo. 4 dias depois, fui para a França outra vez. Quando regressou ao Castelo, como é que foi a reação com as pessoas? Porque souberam que o senhor esteve lá mesmo a viver a Revolução. E como é que foi essa reação? Houve lá mais do Castelo também, nesta Revolução. E isso as pessoas, com a Revolução nós viemos, depois começamos a fazer a nossa vida, acabou, parou aí, normal. Mas há uma coisa, por causa da PIDE. Eu quando levei os pontapés aqui no posto do Sátão, eu aos 17 anos eu já vinha aqui com um francês chamado Raymond para levar para o pessoal para a França. Não, eram só 3 da Rua, 2 da Aldeia Nova. Depois houve bocas que eu era passador naquele tempo. Mas todas as pessoas no Sátão disseram que não, que era mentira. Foi quando eu lá levei a castada na perna do gajo da PIDE. Cá outra coisa, que havia em Lamas, o irmão do guarda-rios, vocês sabem, desapareceu, ninguém sabe dele. Porque ele do zero na PIDE chegou a grande homem da PIDE, não é? Isso foi à vida. Avisavam na televisão e na rádio. Todos os da PIDE para se apresentarem nos quartéis mais perto
o posto de GNR para se apresentarem. Nós, quando em Queluz víamos, de óculos escuros, entrar um senhor bem vestido, todos com boca de dado, lá vem mais um. Íamos levá-los a Caxias. Mas sabe como é que fazíamos? Nos animogos, prendíamos as mãos atrás no coisa, aqueles animogos só davam aí 40, e lá íamos nós com ele ali a baldear, entregá-los. Quando Caxias encheu de malta da PIDE, forte de peniche. Eu andei sempre nisto para o primeiro quadro. Calhava-me sempre, o desgraçado tinha que estar de serviço dessas coisas, mas era um prazer meter aqueles galetos lá dentro. Era um prazer. Nós tivemos aqui uma senhora, cada uma destas casas aqui. O Sr. Ernesto de Lema sofreu muito naquele tempo. Só quando viu lá a Dona Nini, a dona destas casas aqui em frente, lá em Coimbra, que o soltaram e para ele não dar com a língua nos dentes, para não dizer a ninguém, que era muito marota esta senhora aqui do Castelo, da Pida, a Nini. O Tijagor de Rio de Moinhos, que era um grande negociante de cavalos, metiam-no de manhã num tanque de água gelada, mataram o homem, Tijagor de Rio de Moinhos. Você sabe que antes do 25 de Abril tínhamos um búfalo em Lemas. O Sr. Rolando. Vem o 25 de Abril com medo de serem presos. Sabe qual era o partido do Dr. Alexandre, do João Luís e do Sr. Rolando? O MDP-CDE. Eles, com medo de serem engavetados por causa da vida, foi tudo para este partido. Como isso acalmou tudo, depois viraram para o CDS. Eram todos do MDP-CDE. Porque o MDP-CDE, não sei se sabe, era pior do que o Partido Comunista. Verdade? Não sei se sabe. E eles eram todos do MDP-CDE, após 25 de Abril. Para quê? Para não serem jalados. Depois aquilo acalmou, depois passou aqueles 11 meses do Gonçalvesismo, que era um grande comunista a mandar em Portugal, não é aquilo? Começou o Sá Carneiro, o Mar Soares e tudo, nas eleições, e eles aí mudam para o CDS, já estavam fora daquilo. Foi maltratado no posto da GNR? Fui. O que é que aconteceu? Eles chamaram lá as pessoas, os pais do rapaz que eu tinha arranjado para eles irem para a França. E eles desnegaram que era mentira, que eu nunca andei nisto. E o da PIDE, para me obrigar a dizer que dá-me um pentapeu a desnegar aqui nas Canelas. Fiquei marcado para toda a vida. Porque, mas as testemunhas, tudo bem. Não, que nem sabiam de nada e eu fui solto. Foi quando o encontrei em Caxias, esse bandido. E fomos lá os presos da PIDE e íamos lá andar e eu olhei para uma cela e vi lá o tal, meio castanhado, assim, para o escuro. E eu disse para o Ferriel, de Oliveira do Hospital: "Ó meu Ferriel, está aqui um bandido que me deu um pontapé no sata." E vieram mais 2 colegas meus, nós quando íamos lá levar aquela malta, íamos sempre, 2, 3, quando íamos lá levar os da PIDE, para-se lá fecharem dentro. Houve um que nós tivemos para meter no túnel da água que vinha do Tejo lá dentro, onde mataram muita gente. E há senhoras queimadas os seios com o tabaco, com tudo. E o Ferriel disse assim, e o tropa: "Ó Magalhães, nós viramos as costas, mete-lhe a cronha da arma na cabeça." Eu tinha direito a uma Walter, mas eu queria saber um interesse que fosse alguém a fugir e a gente dava ali e segurava logo. E assim foi. E o homem olhou para mim com uma cara triste. E aí doeu-me. E ele disse-me: "De onde é que o senhor me conhece?" "De onde é que eu conheço?" Cheguei, tirei o elástico da bota, o elástico que a gente usava nas calças, não podia usar calças por fora, dentro das... E disse: "Olha aqui, que você me fez um saco. O senhor não é o Sr. Aguiar, irmão do padre de Penedone?" E ele disse: "Sou." E pedi-me desculpa. E ficou ali tudo encenado. E o senhor, quando veio da tropa, voltou para a França? Voltei para a França. 4 dias depois já estava em Pô. A ver se renovava os papéis para lá continuar. Depois, não me renovaram os papéis, regressei para Portugal. 1 ano depois ou 2 comecei a trabalhar em Viseu. Quando comecei a trabalhar em Viseu, Viseu era um terço do que é hoje, não é? Olha, onde está a praça, era terrenos de milho ali, na 21 de Agosto. Onde está, ali atrás da Câmara,
onde mora até uma irmã minha e o Sousa e essa malta toda, era Laranjeiras lá no fundo, onde era o cinema velho. Na rua de Fundo de Desemprego, ainda cheguei a trazer o vinho de lá, os quachos, 3 ou 4 anos, para eu fazer o vinho. Era quintais tudo ali fora. Fui eu que construí a rua toda. Responsável por aquilo, dos projetos. Viseu era motores que é hoje. O mesmo Viseu, no Capitólio, fui eu, lá andei na Rua Formosa também, no Rocio, na 21 de Agosto, naquele gaveto da Senhora de Fátima, onde os bois municipais, que segue para cima em Vila de Buinhos, Laranjeiras e uma fonte que lá havia naquele tempo. Era o encarregado geral dos irmãos Ferreiras e Sousa. E aqui e vinha todos os dias? Todos os dias. Embora tenha casa lá abaixo, que agora até é da minha filha, só tenho uma filha, mas vinha todos os dias. As tradições, as festas... As tradições eram melhores do que agora. Neste larguinho aqui à frente, sim, todos os fins de semana havia aqui baile. Era o Tio Isabel de Carvalhal com a concertina. Tudo dançava aqui. Tudo dançava. Aqui não havia quase domingo nenhum que o Tio Isabel de Carvalhal não andasse aqui ao domingo. Era todos os domingos eram festas aqui. As festas de igreja não era nada como agora. Era só gente. Vinha as bandas de música, vinha tudo isto, agora acaba tudo. Não, havia alguma no Castelo? Diz que houve, mas já não era no meu tempo. Houve uma, mas não era no meu tempo. Era ou a de Penalva, ou a de Vila Cova Colheira, ou a de Nandufe. Havia diversas músicas com o Santo Mardomo, que calhasse todos os anos aqui a convidar-se a essas músicas. Mas, por fim, era mais a de Penalva porque era um amigo do Sarabade, e o Sarabade puxava sempre depois da terra dele. Gente, hoje não, já se come todos os dias igual, mas naquela altura era um bocadinho diferente, não é? A gente estava desejoso que viesse dia de uma festa que sabia que ia comer melhor. As pessoas sempre tinham um galo caseiro, ou coelhos, ou um cabritinho, ou reguinho. Aquele dia tinha que ser diferente. Não se matava vitelas como agora. Eu pessoalmente, só sou o dia melhor. 6 meses, lá está um, para o mês que vem ir à vida. Ai, naquele tempo, quem comia vitela? Não havia. Mas era aquela alegria que se tinha. No dia que se matasse os porcos, era outra festa em casa. Vinham os mais convidados, mais próximos, não é? Ajudar a matá-los. E então, naquele dia, era uma festa também. Era o comer, era diferente, porque matavam o porco aqui, tinha que dar para todo o ano, na salgadeira, não é? E naquele dia, era mais à labradoaça, era diferente. Agora, se quiser matar um porco, não estou para ninguém para ajudá-la. Eu já desisti no ano passado, que os matava eu sozinho. Tenho um sistema, que os Garibaldos, não é? E eu sozinho faço o trabalho. Ia-se agarrar, prendia-se pelo focinho, tinha-se uma corda, com aqueles dentes grandes, a corda segurava, trazíamos e de rastros para o carro das vacas, punhamos o carro inclinado, espetava-se lá para cima, 3, 4 homens, às vezes 5 a segurá-lo, quando eram grandes, espetava-se a faca, ao fim queimava-se, lavava-se bem lavado, depois bijava-se, se a carne da barriga e o fígado já era para o almoço, nesse dia. Era o ventre que se chamava, onde estavam as maminhas dos animais, com o fígado, nesse dia, com batata cozida, já era uma fartura naquele dia. Havia pessoas que faziam um segundo comer, ou uma galinha com massa, era mais com massa que usavam. Outros era mesmo a carne de porco já. Depois comia-se, já era uma tarde de festa, outro dia desmanchava-se o porco. Mas ao desmanchar, não é como agora, que agora mata-se um porco, faz tudo em febras para a arca. Naquele tempo não. Os presuntos eram bem redondinhos para se curarem no sol. As pazes da frente, a mesma coisa. Que a pá da frente, naquele tempo curada, era como a presunto no sol. Aí aos pés ia tudo para a arca. Só tiravam os lombos para os salpicões e aquelas favoritas mais coisas para as chouriças. Hoje não tomará a gente que desce para desmanchar tudo para as chouriças. Não é? Hoje é tudo diferente. Mas naquele tempo era uma festa nesses dias. Pois, aqueles mais amigos era quem a gente convidava para nos ir ajudar a matar porco. Ninguém dizia que não. As senhoras iam lavar as tripas? As tripas, lavar tudo. Ainda hoje eles lavam aqui no castelo. E vão para onde? Lavam-nos ali naquele rego ali, cá ali. A água a correr, que aquilo já é em dezembro praticamente que se mata aqui, a lavar e aquilo nas tripas. Lá vai para as terras, lavar as tripas. Era uma das coisas que assim que se matasse os porcos, 2 ou 3 horas depois tinha que se lavar as tripas para não já vinha cheirar mal.
ao fim de desapertarem, chamavam de desapertar as tripas, que era aqueles bocadinhos de gordura que tinha, e porem as tripas soltas para irem lavá-las. E ainda hoje faz isso, aqui. Ainda hoje. Os poucos que matam, mas ainda se faz isso. Depois as tripas, ao fim de serem bem lavadas, depois a carne para as chouriças era temperada, com alho, com colorau, com sal, com os pominhos ou cravinhos, lá como usam isso, e ao cabo, depois de 2 dias ou 3, metiam o vinho na carne, 2 dias depois começavam a fazer as chouriças só picões. Depois iam para o cambeiro, pescar. O cambeiro, agora já se usa várias, eu pelo menos ali, e a maioria, mas em primeiro o cambeiro era uma parte de madeira assim, e em cima levavam os arames para se pendurarem lá num caibro, naquelas casas rasteiras que havia em primeiro, e furava-se aquele caibro e metia-se uns paus para um lado, outros para o outro, para pôr ali as chouriças todas e salpicões, aquilo até era bonito. Mas naquele tempo do cambeiro aquilo era muito bonito, porque daquelas estacas que eram dos feijões secas, furava-se com telado aquele caibro, uns entravam assim, outros entravam assim, tal. Aquilo era bonito, quando estava tudo cheio, está a ver? O fumeiro todo ali. E quanto tempo é que estavam lá as chouriças a secar? Dependia do calor que se lhe metesse. Nessa altura íamos, não é como agora. Agora temos lenha de carvalho, mas naquele tempo não era bem assim. Íamos à serra às Urugueiras, que era a lenha melhor para secar as chouriças. A Urugueira, a gesta não, aquele fumo negro, depois era uma... E a Urugueira não, deixava o fumeiro amarelinho. E há outra coisa que também se fazia, os arolos do milho, quando se malhavam, ao fim de ensacavam-se, à noite enchia-se a lareira daqueles arolos e aquele calor ficou o fumeiro amarelinho. É diferente. E depois como é que conservavam as chouriças? Pois, e os salpicões? Naquele tempo era em farinha, misturados com farinha. Depois começaram a utilizar o óleo. Mas havia aquele saiozinho. Mas mais, quando eu fui criado, era com farinha milha, ou farinha centeia. Porque a farinha não deixava criar o bolore, está a entender? E tinham marcas onde salgadeiras. A farinha também tinha na salgadeira? Não, a farinha era na arca, mas a gente ia moer, tínhamos aqui os moinhos, não é? Ou íamos moer aqui, ou íamos ao tio João Bicho de Convento, que isso aqui está às portas lá moer embaixo do convento. Que o tio João do convento, não sei se sabe, tinha lá um moinho encostado ao rio do convento, aquela casinha baixa, que depois até era o filho Amadeu que tinha a taberna em Lemas que ficou com aquele moinho, que iam lá moer a farinha. Uma história muito bonita do tio João do convento. Ele era muito amigo do Pai Eduardo, tio João, era muito boa pessoa. A gente ia com o saquito às costas, atava o saco em baixo, fazia tipo uma capuchita para meter na cabeça, levávamos aquilo aqui por cima, direto ao convento, ali para o Sadouro, direto. E ele andava sempre à risada com o seu Eduardo, o pai Eduardo, e o pai Eduardo disse: "Ó João", que eles eram muito amigos, "Ó João, eu não sou como tu, sabes que eu venho a cantar." E diz-lhe o tio João do convento: "Ó Eduardo, ganhas a cantar, mas até não chegas para mim, porque eu venho a dormir, carrego os moinhos à noite, estão toda a noite." O tio João do convento, até com o seu avô era do convento. A farinha, onde guardavam os enchidos, e era que de milho? De milho, era mais milho. Que cultivavam por aqui. Milho e centeio, que na altura tudo tinha centeio também. Nós, o milho, eu fui criado, o milho ia para a laje, o que chamam eira, não é? Nós aqui, a laje, eram os homens com os mungais. Era sempre à noite, quando se apanhava os homens a malhar o milho ao mungal. Dava muito trabalho. E o centeio, também malhavam algum a mungal, mas depois começou a aparecer umas malhadeiras, diferentes das que há agora, mas o milho era tudo malhado a mungal. Aquilo havia uma prática, que o mungal ia uma hora e ia bater uns de um lado, outros do outro, aqueles certinhos, era uma maravilha. Ajudavam uns aos outros, ajudavam. Naquele tempo ajudava-se muito uns aos outros. E a desfolhada? Ou a casca de milho? Cortávamos o milho nas terras, fazia-se um monte e à noite juntava-se as pessoas para ir fazer a desfolhar. Era que ao fim dava sempre em banhos. Ah, era? Era. Rapazes, raparigas, mulheres e homens, aquilo era bonito. Nós do Castelo, rapazotes, íamos aí para a Aldeia Nova, para as desfolhadas. Depois tínhamos lá as namoraditas, a gente também gostava de estar para delas. Depois ao mandar as canas para trás, não é? Que mandava para trás, sempre estava encostado a elas, não é? Era diferente agora. A gente, consciente, cascava o milho, virava aquilo para trás, não é?
Depois, de vez em quando, a gente começava a ficar meio coberto. Mas mais das vezes, por fim, a gente já não estava a escanar o milho, ou cascar, como queira chamar. Já tinha as mãos noutros sítios lá, porque estava tudo escondido ali no meio das canas. Era tempo bom. Então, e já havia luz nessa altura? A petróleo. Muitas vezes esses milhos eram escanados pelo ar. A eletricidade. E quando se andava nos bailes naquele tempo e depois apagava essa luz, ficava tudo às escuras. O petróleo também acabava na altura, não é? Daquelas luzitas. E este entreajudas entre as pessoas da aldeia existia? Existia sempre. No dia que estivesse para escascar o milho, se fosse preciso 20 ou 30 pessoas estavam ali. Havia, quando os montes eram grandes que juntavam tudo, estava-se ali 3, 4 horas, mas às vezes era só um carrito ou 2 de milho e juntava-se ali gente que num quarto de hora ou 20 minutos estava cascado. As pessoas ajudavam-se, não é como agora, é totalmente diferente. As pessoas tinham outro coração. Íamos ali para a laje da Cordura, para o Calvário, e quando era na época, por causa do milho, era uma maravilha. E dormir nas lajes naquele tempo a guardar o milho. Fazia-se uma barraquinha pequena, naquele tempo roubava muito, a miséria. E nós íamos dormir à laje a guardar o milho para não roubar naquele tempo. E quem é que ia lá dormir? Era os desgraçados dos filhos que os pais ficavam na cama. Mais novitos. A mim também me calhava sempre a dormir na laje. Mas havia sempre colegas para isso. Porque numa laje, por exemplo, no Calvário, uns estavam na laje de cima, outro na laje de baixo. Ora, guardaram o milho e um de cada lado, e pronto, uma pessoa passava mais o tempo lá na brincadeira, mas estava a guardar o milho. Isto acabou tudo. Antigamente era mais alegre. Era mais alegre. Mas em termos de condições de vida... Era diferente. Agora, a maneira de se viver agora é totalmente diferente, não é? Agora é totalmente diferente. Era uma alegria a gente sair daqui do castelo e ir para a Corujeira de dia, para o baile, e vir de lá ao nascer o sol, ou domingo de manhã, ou sábado à noite. As mães das raparigas que a dormir lá em cima das arcas, na taberna, na casa de Tijadeira, que era o que tinha lá a tabernita. As mães que dormiam, e as filhas no baile connosco, todos ali. Só quando nós nascesse o sol lá, domingo de manhã, que vinhamos para cá, com as bicicletas e a pé. Os bailes duravam até assim tão tarde? Era. Corujeira e Covilho, quem fosse para lá sábado à noite só vinha domingo de manhã. Toda a noite. E era este senhor do Carvalhal que também estava lá a tocar ou havia já... O do Carvalhal era mais no Castelo Tijo Augusto, mas havia muitos com concertinas para aí. Cantavam, tocavam, era uma festa. Era uma festa. Era uma altura, era diferente de agora. Era diferente. Nós aqui no Castelo, eu de Mocite Novo, lembro-me de muita coisa. Mas mesmo, eu falo por aqui, nós aqui no Castelo não havia domingo nenhum que não houvesse baile, mas também não havia domingo nenhum, gente burra, estúpida, que não criasse problemas. Parece que o domingo que não houvesse problemas aqui, já não era domingo. Era os copos e babadava-se, depois andavam uns uns aos outros. Durante o baile, além do baile? Não era no baile, era às tabernas, havia aqui 3 ou 4. Depois as pessoas em primeiro só viam vinho na frente deles, não viam mais nada. Tristeza muito grande. Mas só viam vinho. Depois, por fim, tinha que dar problemas. Isto acabou tudo. Isto acabou tudo. Há aqui uma história muito engraçada. Havia aqui 2 no castelo. Todos os domingos criavam problemas. Todos os domingos. E um tem uma pessoa 5 estrelas. Mas enquanto o outro foi vivo, não havia domingo nenhum que Deus lutasse ao mundo e não houvesse vencesse. Aquilo foi uma maravilha depois. Foi mal por um lado, porque deixou coisas pequenas, não é? Filhos pequenos. Mas foi logo, a partir daí nunca mais houve aqui nada na nossa terra. Mas naquele tempo era uma tristeza. Era barulhos, era isto, era aquilo, lá de calço. E quando os de Lamas vinham para aqui, ainda sou desse tempo, nós rapazitos íamos para em frente para o cemitério e havia alguns velhotes que vinham para aqui também para os copos, ao domingo. A gente metia um lençol branco, que era almas do outro mundo para o cemitério, já não passavam em frente ao cemitério do Castelo. Nunca ouvi falar isso lá. Em primeiro era assim. Os de Lamas, antes de lá terem o cemitério, os velhotes, não os novos, os velhotes, não passavam em frente aqui ao cemitério. Iam para lá, 2 ou 3 daqui do Castelo. Um até casou em Lamas, se chamava António Ferreiro,
que o Tório Ferreiro, o Tório Pitão, os poucos, punham um lençol, quando vinham aqui aqueles velhotes nos copos, lá não passavam. E fugiam naquele tempo. E aqui com o pessoal das aldeias vizinhas, davam-se todos bem, não davam, tinham assim algo... Não era bem como agora, não era bem como agora. Havia sempre aquelas brigasitas. Era rivalidades entre aldeias. É rivalidades e lá está. É pouca inteligência por quase todos os copos. Está a ouvir? Isto é verdade. Isto é verdade. As pessoas em primeiro só pensavam em álcool, não pensavam mais nada. Depois, enquanto aquilo andava tudo muito bem, de repente, era uma tristeza. Isso é que não faz falta nenhuma. Pois. Isso não faz falta nenhuma. Este ano, por exemplo, retornou-se aqui a Via Sacra. Voltou-se a recriar. Isto também já era uma prática anterior? Isto aqui era bonito, quinta-feira santa e sexta-feira santa e sábado da Aleluia, no castelo. Vinha a freguesia toda em peso para aqui. Era noites bonitas. Isso acabou tudo. Antigamente vinha toda a gente. Não é? Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado da Aleluia, a igreja enchia, não é? Era diferente de agora. Eram procissões bonitas, que agora isto já está a recuperar. Bem, graças ao Marcelo. Graças ao Marcelo. Porque, em primeiro, não, a freguesia caía aqui toda. Para já não havia missas como agora em todo lado. Era aqui para aquilo. Por exemplo, os da Vulva e os da Pereira vinham para aqui ao domingo à missa e sonham para casa às tantas da noite, não é? Que era verdade. Em primeiro era assim, quando eu fui criado. E essas procissões de quinta-feira santa, de sexta e sábado da Aleluia, não tem nada a ver com isto agora. Por exemplo, a festa do Corpo de Deus, ainda mal a procissão, vinha para aqui, sobe aqui, dá a volta, às vezes já vinham a chegar aqui, ainda vinha gente, agora já não há nada disso. E isto está a recuperar alguma coisinha graças ao presidente da junta que temos em Ferreira de Aves agora. Até este circuito que está a ser agora recriado, recorda-se das lagaretas que estão aí espalhadas? Sim. O que é que antes faziam? Estas coisas aqui à volta desses florinhos, eles tinham umas imagens que na Semana Santa punham-nas lá. Nos nichos? Nos nichos. Sim. Aquele que está ali à minha porta não era de lá. Puseram ali naquele sítio, pronto, no bar que depois. Mas nestes nichos punham aquelas imagens lá. Da Via Sacra? Da Via Sacra, exatamente, eram postos lá. Estavam ali a quinta, sexta e sábado, sempre postos. E essas placas, essas recriações, essas imagens de... Isto deve estar na igreja. Deve para lá estarem, porque elas vinham da igreja, não é? Na altura. Sabe que há uma história na nossa igreja muito engraçada. Toda a quaresma vão pôr as imagens no altar, não é? Mudam de umas para outras. E havia lá, e há umas portas de correr, onde havia lá um segredo que nunca ninguém soube. Quem me descobriu foi um homem do castelo aqui, que chama Valdemar. Uma imagem de mais bonito que há no mundo. Nem Sarabado, nem ninguém sabia, e toda a gente lá na igreja. Ele, Valdemar, que ia lá ajudar sempre, quando fui mordomo, ajudou muito também, que descobriram, mas não foi no ano que eu fui mordomo, não senhor. Mas o Valdemar, é que aqui há meia dúzia de anos, 10 anos, descobriu o que estava lá, corrido naquelas portas que encolhem. Nunca ninguém nas tinha puxado, nem sabiam o que lá estava, o valor que ali havia. O que me lembra, eu de rapaz, no tempo do Padre Monteiro, de Sarabado Novo, o futebol. Isso havia. Tinha uma equipa de futebol? Uma equipa, pertencíamos à Inatel, onde eu ainda fui secretário daquilo, e o último ano foi comigo, que até os quartões vinha para lá atrás alguns dos jogadores, naquele tempo havia futebol, havia tudo, isto acabou tudo. Mas nesse tempo era uma alegria, iam lá tocar de União de Sátão, que tinha os carritos, iam aqui, iam além, ver o futebol. O nome de castelo vem porque existia aqui um castelo. Já ouviu falar nisso? Pois, até ali em cima, nos pneus do castelo, há lá tipo umas buracas, umas coisas que diziam que era onde estava o castelo montado. Sempre ouvi falar nisso. Por isso é que chamam os penedos do castelo. Que está junto, puseram lá agora aqueles gradeamentos, não é? Para subir lá para cima. Diziam que o castelo era ali. Mas já não é do meu tempo. Sim. Já não é do meu tempo. Não é. E é só como diziam a prisão, não é? Que era a prisão ali, uma daquelas obras que fez a junta, ali indo ao Pelourinho, que era a prisão ali, onde estavam as aves lá metidas na parede. Pelos jeitos ali era a prisão, porque o castelo já foi vila, segundo os livros que rezam para aí. Segundo dizem, não é? Que já não é nada do meu tempo. Claro.
Há ali uma casa ali embaixo que dizem que lá dentro há lá uma coisinha dentro que a porta até está aberta. Eu dile já lá fui mostrar aquilo com os senhores. Aquela casa que está encostada à amarela, que tem o telhado lotado abaixo, que é dali da Cláudia, que tem o café, lá dentro da loja, diz que há lá uma coisa muito importante dentro. Diz que é uma coisa histórica que lá há dentro, numa pedra, não sei, nunca vi.